Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Conta Bem, nesse espaço que você já conhece, onde nós aqui no Sistema Verdes Mares, na TV Diário, entrevistamos grandes personalidades da economia cearense, gente que cria oportunidade, né? Gente que cria emprego, renda e que faz a economia do Ceará se mover. Aqui ao meu lado eu tenho ele, né? Você conhece, claro, o nosso querido, grande Egídio Serpa. Tudo bem, Egídio? Bom dia, meu queridíssimo amigo Victor Ximenes. Nós estamos de novo aqui para hoje uma conversa muito agradável com alguém que nós admiramos, não só pela sua juventude, mas também pela competência com que está gerindo a parte que lhe cabe do Grupo Zenir. Estou falando de Alain Oliveira, um jovem empresário que é sócio e diretor da Zenir, principalmente da área do varejo. Alain, muito bom dia, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Vamos começar do começo, você poderia contar para nós e para quem está nos vendo e ouvindo a história da Zenir, desse portento do varejo cearense? Bom dia, primeiro agradecer o belíssimo convite, me sinto feliz e lisonjeado por estar aqui com vocês, participando desse programa e poder contribuir um pouco com a nossa história, a história da nossa empresa e também a história do fundador da empresa, que, por sinal, é o meu pai, né? Quero aqui iniciar falando a origem do nome Zenir. Zenir é um apelido que o meu pai recebeu de infância. Ele é filho de agricultores, natural de Jucás, de um distrito de Jucás, foi criado lá no sítio, que é o que popularmente nós chamamos como meus avós. Trabalhou dos 7 aos 14 anos na lavoura, na roça, né? Popularmente como nós chamamos aqui também. Catou algodão, enfim, teve um início de vida profissional com os pais na lavoura. Aos 14 anos foi morar no Iguatu, a convite de um tio, que pediu para os meus avós, deixa eu levar o Zenir para o Iguatu para ele estudar e trabalhar. E assim ele iniciou a vida profissional no comércio como funcionário desse tio, que era uma loja do mesmo segmento. Começou a vida como serviços gerais, depois vendedor, até chegar a gerente. Então foi crescendo e aprendendo dentro dessa loja do tio. Então, em 92, 9 de maio de 1992, ele abriu a primeira loja lá na cidade de Iguatu, município que fica a quase 400 quilômetros aqui da capital. Então, o início da Zenir se deu a partir da nossa cidade, o qual eu também nasci lá, né? Sou iguatuense. Então, em 9 de maio de 1992, a Zenir inicia a sua caminhada de crescimento e expansão pelo estado do Ceará. Em 95, abriu a segunda loja também. Em 94, abriu a segunda loja também dentro do Iguatu. Em 95, começou a expandir. Abriu a segunda loja na cidade de Iguatu. Quer dizer que a cidade de Iguatu, naquela época, faz tempo, já tinha duas lojas da Zenir. Perfeito. Mas, puxa vida, eu fico impressionado porque uma cidade, naquela época, faz tempo, mais de 30 anos. Duas lojas de uma só é porque a loja realmente ganhou a preferência da população. Perfeito. E a gente só tem a agradecer a toda a população iguatuense, porque, como falei, lá foi o start o berço, perfeito. E aí foi crescendo. A primeira loja fora do Iguatu foi na cidade de Campos Sales, depois Quixadá, Crato, e aí foi expandindo nos anos seguintes. Chegamos aqui em Fortaleza em 2003, no início dos anos 2000, nós iniciamos naquele plano de expansão, nós chegamos nas principais cidades, lá no Cariri, em Sobral, na região norte, e em 2003 chegamos em Fortaleza, abrindo 2 lojas no mesmo dia e o nosso centro de distribuição aqui da capital. Então, de lá para cá, fomos expandindo. Hoje estamos com 57 lojas espalhadas em todo o estado do Ceará e com atuação somente dentro do estado. No final do ano passado, lançamos o nosso site, a nossa loja online. Então, a gente vem aí nessa... A loja online é para vender pela internet. Pela internet, o e-commerce. Lançamos nosso e-commerce inicialmente, até o momento, com o plano de vender e atender dentro do estado do Ceará.
fazendo uso da nossa logística própria. São mais de 100 caminhões trabalhando na distribuição de mercadoria entre as lojas e fazendo entrega ao consumidor final. Então, lançamos o e-commerce e a plataforma nos permite essa possibilidade de limitar a área de atuação, onde eu vendo e onde eu entrego. Como é um novo canal de vendas, a gente está trabalhando para que tenha um crescimento orgânico, para que tenha uma curva de aprendizado mais estruturado, já que é um canal de vendas que a gente não conhece. Então, estamos aprendendo, mas estamos muito satisfeitos com o crescimento que vem acontecendo mês após mês. Alan, voltando aqui para esse processo de expansão da Zeni, como é que foi? Eu queria que você detalhasse melhor como é que foi essa caminhada, né, da Zeni até chegar onde ela está hoje. O que é que a Zeni estrategicamente analisa antes de abrir uma empresa, antes de abrir uma loja, por exemplo, ou antes de chegar, por exemplo, a uma nova cidade? O que é que é analisado, o que é observado antes de você fazer esse processo? No período de expansão, naquele início de empresa, não se tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então, tinha-se as informações básicas, a população da cidade, número de concorrentes. Então, alguns indicadores que desde aquele momento se utilizavam e que agora a gente também aperfeiçoou. Então, população, número de concorrentes, renda per capita, quantidade de municípios e distritos que caem dentro daquela cidade. E aí a gente também usa como indicador para tomar uma decisão de expansão, muitas vezes a venda da cidade próxima àquela que nós já temos. Por exemplo, a Copiara, a gente vendia muito na época para a Copiara. Então, já tinha assim, um indicador interno já consolidado, onde mostrava o potencial que aquela cidade tinha para abrir loja. E também uma rota logística, porque aí a gente foi crescendo. Por exemplo, você hoje sai do Iguatu para Fortaleza. Então, você vem Iguatu, Acopiara, Mombaça, Quixeramobim, Quixadá, Pacajus, Horizonte, até chegar aqui em Fortaleza. Então, obrigado pela aula de geografia. Então, a rota logística é muito importante. Lá para o Cariri, da mesma forma. Então, a expansão ela vai também dentro do potencial que o município oferece, mas alinhado à rota da logística, porque uma expansão desalinhada, ela compromete a qualidade no prazo de entrega, por exemplo, porque aí eu tenho que ajustar, tenho que fazer um ajuste de rota. Então, eu acho que esses são os principais indicadores que a gente utiliza para expandir loja. Bem, a Zeni tem, além de 57 lojas em 43 municípios, ela tem 4 centros de distribuição: Fortaleza, Sobral, Juazeiro e Iguatu. Pelo que eu vejo aqui, e eu conheço o mapa do Ceará, eu estou vendo que está bem distribuído, esses centros de distribuição estão bem distribuídos para atender essa logística a que você se refere e que vai ser mais usada à medida que avançar o e-commerce. Perfeito. A logística, esse centro de distribuição também, eles foram pensados dessa forma, com o objetivo de maximizar o prazo de entrega ao consumidor final. Maximizar, que você quer dizer? Reduzir ao mínimo o tempo de entrega. Ser mais eficiente, na verdade. Maximizar a eficiência no prazo de entrega. Mais rápido, né? Ter uma entrega mais rápida. Então, nós dividimos a empresa em 4 regiões: a região sul, a região centro-sul, a região norte e capital e região metropolitana. Então, os 4 centros de distribuições foram distribuídos pensando de uma forma estratégica para atender essas macro-regiões assim divididas. Então, temos um CD em Juazeiro, um CD em Iguatu, um CD em Sobral e um CD em Fortaleza. Claro, para dar maior agilidade para a entrega da venda da loja física e também contemplando o e-commerce, né? Que a venda online ela vem numa crescente muito boa e, claro, a gente vai ampliar ainda mais a área de atuação com essa loja online. Essa é a pergunta que eu vou fazer, mas é para incentivar e acender o sentimento bairrista que tem as várias populações das várias regiões. Qual é dessas 4, evidentemente, que Fortaleza deverá liderar, qual é a que mais, do ponto de vista de venda, qual é a campeã? Que região é a campeã? Olha, das regiões até 2020,
até 2019, nós tínhamos essas 4 regiões com uma participação bem igualitária dentro do faturamento do nosso negócio, onde elas Curioso isso, representavam 20 e poucos por cento, 20 e algumas coisas por cento do nosso negócio. Mas de 2020 para cá, dada a oportunidade pós-pandemia, nós vivenciamos de fato aquela frase assim que por trás de crises existem oportunidades. Nós expandimos muito aqui na região de Fortaleza e região metropolitana, inclusive entrando em grandes shoppings da capital. E aí, hoje, percentualmente, a regional de Fortaleza ela tem um peso um pouco maior do que as outras regionais. Mas algo que vai durar só por um determinado período, porque o estado do Ceará oferece muita oportunidade ainda de expansão de loja física. Nós temos grandes municípios no estado, com população acima de 40, 50 mil habitantes, que nós ainda não estamos presentes com uma loja física, e o plano de expansão para os próximos anos é voltado para o interior do estado. Esse plano de vocês prevê a abertura de quantas lojas aí nos próximos anos? Você pode revelar para a gente? Hoje nós estamos com 57 lojas. O estado do Ceará, e como a gente falou agora há pouco sobre bairrismo, eu sou um cara que, para os fornecedores com quem eu me relaciono, eu elogio muito a cidade em que eu moro, o nosso estado. Eu acho o estado do Ceará sensacional, pelo que ele nos oferece. Quando eu escuto alguém falar assim, viajei para tal lugar, e achei lindo, moraria, eu não viajei muito, porque meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe na responsabilidade da educação dos filhos, são 4 filhos, eles não tinham o hábito de viajar. Então, como eu não cresci com esse hábito, eu estou começando a desenvolver nos últimos anos. Então, mas quando eu escuto alguém falar isso, eu digo assim, olha, o pouco que eu viajei, conheci lugares muito bonitos também, fora do Brasil afora e fora do país, Ceará, eu acho o nosso estado sensacional. Então, amo o estado do Ceará, por todo o contexto. Um estado, você tem regiões belíssimas, você tem serra, você tem o litoral, você tem ali a região do Cariri, para quem conhece, uma região belíssima. Alan, a pergunta que ele fez não foi essa, a resposta não é essa. Qual é o plano de expansão que tem no Azeni? E aí, eu acabei falando assim para contextualizar que nossas lojas continuam dentro do estado, o plano de expansão contempla essas lojas. Focado no Ceará, realmente. É um estado com mais de 180 municípios, 184 municípios. Então, a gente avalia que é um estado que tem potencial de nós termos entre 70 e 80 lojas físicas dentro do nosso estado. Ou seja, tem muito espaço ainda para expansão. Então, acredito que dentro dos próximos 5 anos a gente consiga consolidar, chegar a essa meta de 80? Entre 70 e 80 lojas. Então, outros estados estão fora dos planos, pelo menos por enquanto, da Azeni. Por enquanto, sim. Enquanto o Ceará atender às necessidades. Enquanto o nosso estado tiver potencial, consumo, e assim, nós temos aí, rapidamente, se pegar um papel, eu consigo escrever aqui muito rapidamente, pelo menos uns 10, 12, 15 municípios grandes, de grande potencial econômico dentro do nosso estado, nós não estamos presentes. E assim, eu acho que, além da oportunidade que o estado nos oferece dentro do comércio, nós temos um estado onde também oferece uma pujança, você vê um turismo, quantas pessoas vêm para cá, então um estado que ainda tem uma caminhada boa. Então, o nosso plano estratégico familiar e negócios é dentro do estado. Se consolidar com a Azeni, de repente diversificar segmentos, como nós começamos a diversificar nos últimos anos também, há 1 ano e meio, adquirindo uma indústria de colchões, então vamos utilizar de todo o potencial que o estado nos oferece. O dono de uma grande cadeia de lojas nacionalmente instalada, vindo para o Ceará, tentando colocar também aqui uma loja e vendo no mapa do Ceará a localização das 57 lojas do Grupo Azeni, genuinamente cearense, limitado à geografia do Ceará. Ele vai dizer o seguinte: eu não vou entrar aí não, a coisa aí já tem alguém aí querendo fazer o que eu quero fazer. E como é que você se sente assim
dirigindo a parte comercial de um portento como é a rede de lojas Zenir? A gente vem fazendo um grande trabalho. Em maio agora passado nós completamos 31 anos de empresa, então é uma boa caminhada, e para construir uma grande marca você precisa fazer grandes investimentos. Sim, e ter um trabalho muito bem feito no segmento em que você atua. Fico lisonjeado por essa colocação. Temos o imenso orgulho de levar o nome do nosso estado e da nossa empresa Brasil afora. Temos hoje uma empresa reconhecida regionalmente e nacionalmente por todo o trabalho que vem fazendo, reconhecida pelos nossos parceiros. Acho que está no imaginário coletivo, não só do cearense, né, mas nos últimos anos a marca da Zenir tem se expandido realmente. Acho que o brasileiro conhece, até pela história do patrocínio dos times, né, também, Alan? Perfeito. É uma marca que passou a se tornar mais conhecida, né? Perfeito. Nacionalmente, a gente já vinha, há alguns anos atrás, nós anunciarmos a nível parabólica para o Brasil inteiro. Tivemos durante essa caminhada um período onde um grande apresentador de um programa de TV nacional, que foi o Ratinho, lá na época foi garoto propaganda da empresa, e isso gerou uma visibilidade muito forte, porque uma empresa regional, uma empresa genuinamente cearense, fazer um investimento em colocar como garoto propaganda uma personalidade de nível nacional, gerou uma grande força de marca. E agora, mais recentemente, com muito orgulho, patrocinando os principais clubes do nosso estado. Na Série A. Na Série A. No ano passado e agora na Série A e Série B, né? Perfeito. E assim, olha, uma construção de um sucesso, ele se dá por importantes tomadas de decisões. Vou pegar um exemplo do patrocínio dos clubes. Quando nós entramos como patrocinador dos dois principais clubes do nosso estado, Ceará e Fortaleza, naquela época era um ano de pandemia, onde os clubes estavam sem torcida, onde de uma forma natural as empresas estavam retraindo, enxugando investimentos e tomando algumas decisões naturais para aquele período, para aquele momento. E surgiu de uma forma assim, muito prazerosa para a gente essa possibilidade de uma empresa natural do interior do estado, hoje do Iguatu, atuando em todo o Ceará, uma empresa genuinamente cearense, se tornar patrocinador master naquele momento do Ceará e do Fortaleza e levar o nome da nossa empresa Brasil afora e grandes competições, né? E tá lá, então a gente tem um prazer enorme de estar junto e construindo essa marca, e ver os dois clubes, ver naquele momento, vivendo grandes momentos, sim, né? Sim. Na Série A, como a gente citou. Alan, qual foi o efeito disso para vocês? O que é que vocês sentiram depois que vocês se tornaram patrocinadores masters aí dos dois principais clubes aqui de Fortaleza? Olha, houve uma consolidação de marca muito forte perante os nossos fornecedores, uma consolidação de marca ainda maior dentro do nosso estado. Segundo dados dos dois clubes, se não me engano, naquela época, eram mais de 5 milhões de torcedores dos dois clubes. Então, quando a gente entra como patrocinador, a gente cria uma ligação emocional, afetiva com esses torcedores, né? Então, a gente regionaliza ainda mais a marca. Então, a gente teve um ganho, uma visibilidade enorme. Imagina, se eu não me engano, no primeiro campeonato brasileiro, na abertura do campeonato, se eu não me engano, um ganhou do Internacional e o outro ganhou de um outro grande clube. E eu recebendo no WhatsApp foto do diretor e presidente de indústria, tirando foto, enviando via WhatsApp e dizendo: rapaz, o nome de vocês no time tá. Então, isso pra gente é uma satisfação enorme. Aí é que entra uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque tem ligação direta com o que eu vou perguntar. Qual é a relação da Zenir com seus grandes fornecedores? Tendo em vista esse patrocínio, que alguém ligou para você, algum fornecedor ligou para você dizendo: olha, vê a sua marca aí. Então, como é a relação da Zenir com seus fornecedores? A gente vem desde lá de trás, um trabalho muito bem feito pelo meu pai, que iniciou a empresa, e no momento de transição,
ele sempre passou para a gente a importância de valorizar o fornecedor. Nós somos uma rede varejista de móveis eletrodomésticos, tecnologia. Então, nós temos que reconhecer e valorizar a importância dos fornecedores dentro do nosso negócio, porque são eles quem produzem os produtos para que nós possamos vender ao consumidor final. Então, a gente tem uma relação muito próxima, muito estreita com os parceiros. E aí, quando tem uns jogos desse que você vê a nossa marca na TV, na camisa dos nossos grandes clubes aqui do estado, e muitas vezes eles, nesses últimos anos, vencendo de grandes clubes, aí um diretor, um presidente mandava dizer assim, tinha um grande clube do Rio que estava em baixa, e aí um fornecedor disse assim, ô Alan, dá para vocês patrocinar aqui o meu Vasco, porque a fase está meio ruim e vocês entraram aí no Ceará e Fortaleza, e Ceará e Fortaleza estão arrebentando no futebol. Então imagina, é um recall de marca sensacional. Alan, voltando aqui para o tema, para a gente não passar batido, naquele tema que você levantou aqui no bloco anterior, sobre a diversificação, né, dos negócios da Zeni. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, que a Zeni adquiriu recentemente uma indústria de colchões, não é isso? Perfeito. A indústria de colchões foi uma decisão estratégica até então. Todas as reuniões, o fornecedor perguntava, Zeni, Alan, vocês vão abrir, não pensam em ter uma indústria? E a gente sempre dizia assim, não faz sentido, o nosso negócio é comércio, é o que a gente entende varejo. E tal, é varejo. No entanto, o colchão, dentro do nosso negócio, ele tem um significado muito importante. Primeiro, porque o meu pai iniciou a empresa lá no Iguatu vendendo só colchões, numa loja de 60 metros quadrados. Então, já tem uma ligação emocional, afetiva com o começo do nosso negócio. Um outro ponto que a venda dessa categoria dentro do nosso negócio, e aí quando eu avalio móveis, ela é muito representativa. Então, ela tem uma participação muito boa dentro do nosso negócio, e com esses números a gente viu que fazia sentido. Foi também uma oportunidade, o proprietário dessa indústria já tinha indústrias em outros estados, e ia vender a indústria do estado do Ceará, e por ter aderência e ligação, nós decidimos empreitar nessa nova diversificação no segmento de indústria. Um outro ponto que também favoreceu foi que o processo fabril do colchão, dentre os produtos que nós vendemos, ele é talvez o processo fabril mais simples que tenha. Tem, como todos os outros, composição, matéria-prima e tudo mais, mas a estrutura de produção, equipamentos, é muito mais simples. Entendi. E aí a gente decidiu investir, essa marca já estava dentro do nosso negócio, e durante os últimos anos, até a aquisição dela, ela já vinha em alguns anos sendo a maior venda dentro do nosso segmento, e criamos também a marca própria, que é a Zeflex, que em breve estará aí no mercado. Mas além da Zeflex tem a outra marca? A Eurosono. A indústria lá, a gente produz as duas marcas, a Eurosono, que já era uma marca existente de mercado, consolidada. Há diferença de qualidade de uma para outra? De qualidade eu não digo, mas de alguma coisa tecnológica? Categoria, né? Não sei. Que possa diferenciar? Nós teremos com as duas marcas linhas que estarão no mesmo nível de... no mesmo nível de categoria, na mesma linha, e a gente está decidindo uma estratégia de usar uma ou outra para atingir também um público, uma linha mais premium. Uma linha mais premium. As densidades, elas são as mesmas porque são reguladas pelo Inmetro, então o que muda na composição é bordado, o tipo de tecido, a composição da mola, da espuma. Então, são alguns diferenciais que... Você faz com mola e sem mola. Com mola e sem mola. Quer dizer, com mola e com espuma, né? Isso. E perfeito. As duas coisas, mola e espuma. Perfeito. E aí essas duas categorias, essas duas marcas, elas estarão presentes dentro das nossas lojas, a Eurosono já está, mas nós também vendemos para o mercado. A indústria ela não foi adquirida para fornecer só para a gente. É uma indústria que já atuava vendendo para a gente, para todo o mercado, para outros varejistas do segmento, e aí ela continuou dentro dessa estratégia. Vocês herdaram também os clientes antigos, né? Os clientes,
como já existia, como ela já atuava no mercado, então eu fazer um trabalho consolidou que existia e ampliou. De desenvolver uma nova marca, usando uma marca já existente, já consolidada, com credibilidade no mercado, então mais fácil. Isso, perfeito. Como é que você avalia até agora essa empreitada no segmento, como você falou, era novo para vocês, né, que é o segmento industrial, apesar de ser mais simples essa cadeia produtiva. Como é que você avalia até agora esse... Olha, nós estamos muito satisfeitos. Eu não vou conseguir falar com mais detalhes, porque eu tenho um irmão gêmeo, por sinal, que é o Alex. É o meu irmão que fica idêntico. Alex e Alan, né? Em algum momento você encontrá-lo em algum lugar, com certeza vai cumprimentá-lo achando que sou eu, porque como a gente não tem um convívio, então é muito comum. Ele mora no interior e eu moro aqui. Então, quando eu vou para lá, o pessoal grita, Alex, aí de longe eu dou tchau. Quando ele vem, Alan, ele retribui da mesma forma. O único momento que a gente tem que realmente identificar que não é um outro é quando está assim próximo que cumprimenta. Então, o Alex que fica mais próximo ficou com essa missão da família de ficar mais próximo lá da indústria. Então. Mas vocês vão se limitar apenas a produzir colchão ou vão dar um salto a mais aí daqui a pouco? O colchão é um passo inicial, né? Nós ouvimos já de alguns parceiros dizerem isso, vocês vão ver que o colchão vai ser o passo inicial para outras categorias de produto, porque à medida que vocês forem conhecendo melhor o segmento, tendo mais know-how, vocês sentindo também o mesmo prazer que vocês têm no varejo, inevitavelmente a gente vai dar esse passo para vai dar vontade de entrar em outros segmentos. Em outros segmentos. Falando de segmento, nós estamos também, desde o meio do ano passado para cá, fazendo a implantação, a introdução de um novo segmento, de uma nova categoria dentro da Zeni, que é a venda de produtos do cama, mesa e banho e decoração. Já estamos com 13 lojas implantadas a categoria, 2 aqui na capital e as outras 11 no interior. Cama, mesa, banho e decoração. Como nós temos lojas grandes, a média diária de lojas gira em torno de 1.300, 1.400 metros quadrados. Então, essa nova categoria ela veio para otimizar a minha área física de loja e também para aproveitar e pegar a oportunidade dessa categoria. Imagina, minha cunhada, minha mãe, minhas tias, muitas vezes lá no Iguatu, tinha que se deslocar a Fortaleza para conseguir comprar uma coisa melhor dessa categoria de produtos. E agora, com essa introdução dentro das lojas, a gente já consegue gerar essa possibilidade de atender localmente essas cidades. Essa estratégia aí de entrar no segmento de cama, mesa e banho, vocês começaram quando mesmo, Alan? No meio do ano passado. No meio do ano passado. Você falou que já está em 13 lojas. E tem pretensão aí de chegar a mais? Essa continuamente. Todo mês a gente vai estar fazendo o trabalho de implantar em 1 ou 2 novas lojas, porque nós estamos também do final do ano passado para cá, como de 2020 a 2022 a gente investiu muito em expansão de lojas, dada a oportunidade que o mercado nos ofereceu naquele momento, inclusive expandindo mais aqui na região, conforme eu já havia falado. O setor cama, mesa e banho, no interior, 57 lojas, você vai expandindo e vai chegando um momento que aquelas lojas que têm mais tempo vão passando por necessidade de uma reforma, de uma atualização de layout. Então, a gente está desde o final do ano, desde que virou o ano, focado com essa estratégia de reformar lojas. E dentro dessa reforma, a gente atualiza mobiliário e a implantação do novo setor, do cama, mesa e banho. Então, essa expansão ela já está acontecendo, inclusive essa semana, se não é nessa semana, na próxima estão implantando o setor lá na filial de Missão Velha. Então, aí é um projeto que iniciou e o objetivo é até a consolidação em 100% das lojas, ou praticamente quase 100%, porque a gente está avaliando em alguns mercados e algumas lojas se cabem ou não, mas esse projeto está bem acelerado.
O varejo tem, nos últimos anos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, crescido e incorporado, a se apropriado de tecnologias de venda e de exposição até de produtos. Como é que vocês, do ponto de vista da tecnologia, do varejo moderno, estão se adaptando ao novo mundo, à nova maneira de o consumidor ver e comprar o produto? Olha, essa semana passada, agora, o meu irmão estava em São Paulo com uma pessoa da logística e 2 pessoas do TI, fazendo visitas técnicas e participando de eventos voltados para essa questão tecnológica. É claro que com o passar dos anos as empresas vão tendo essa necessidade de se atualizarem na questão tecnológica, como, por exemplo, o e-commerce, que nós só lançamos agora em novembro do ano passado. Imagina enfrentar uma pandemia, como nós passamos lá em 2020, sem ter uma loja online, só com loja física. Então, quando você enfrenta um momento como aquele, você vive, de fato, uma realidade que mostra a necessidade de se digitalizar e se modernizar. Sim. Então, na semana passada, o meu irmão estava com o time viajando a São Paulo, com esse objetivo de avaliar novas tecnologias para agilizar o processo de venda, para facilitar a movimentação de mercadorias, para beneficiar a questão logística. Então, não tem como pensar no dia de hoje numa evolução de empresa sem o apoio da tecnologia. Imagina que no início lá nos anos 90, quando meu pai iniciou o negócio, a ficha do cliente era dentro de um armário, dentro de um fichário por ordem alfabética que puxava e tal, ia lá e buscava. Imagina com o número de lojas e clientes que nós temos hoje, se não tivesse a tecnologia para estar tudo tudo online, né? Então, constantemente a gente vem investindo em ferramentas, em tecnologia, para otimizar e melhorar a experiência do cliente e a operação do nosso negócio. Vocês participam de eventos ligados ao varejo, eventos técnicos? Por exemplo, em Nova York, todo ano, em janeiro, há um grande evento do varejo mundial. Vocês, de vez em quando, comparecem a esses eventos? A gente participa muito mais de eventos nacionais, mas também participamos de eventos fora, principalmente quando parceiros, a gente vai junto com fornecedores, então é importante se manter atualizado. Esse evento é a NRF, que é todo mês de janeiro, que gera-se um conteúdo riquíssimo, onde apresenta tendências e tudo mais. Claro que muito do que se apresenta, algumas se concretizam, outras não, mas é importante estar atualizado para visualizar todas as possibilidades e as ferramentas que se tem no meio de hoje, né? Você que já está há algum tempo, e seu pai também, houve mudanças no consumidor, mudança de hábito, mudança de como ele entra na loja, como ele quer o produto, e que tipo de avanço teve o comportamento do consumidor? Houve uma mudança muito forte, principalmente com a questão desse mercado online, né? Que cresceu muito nos últimos anos, principalmente. Tem crescido bastante. Consumidor, quando não tinha todas essas ferramentas ou essas lojas online, esses sites que existem hoje, tinha-se muito hábito de pesquisar entrando numa loja. Você ia no centro da cidade, você via várias lojas do mesmo segmento, parede com parede, e o cliente saía entrando outra, pesquisando. Hoje o consumidor ele chega com um print de um Instagram de uma empresa concorrente, com o site aberto, já pedindo para o vendedor, para o gerente, se você acompanhar esse preço, a gente fecha e tal. Então, hoje essas ferramentas deram mais acessibilidade à informação, né? O cliente ele já chega na loja, muitas vezes ele até minimiza essa circulação de visita física que ele faria, porque ele faz uma pré-pesquisa no online e já vai direcionado. Mas nós temos, como foi falado, lojas espalhadas em todo o estado. Claro que o consumidor do interior ele também está
ligado à tecnologia, ele tem acesso à internet e tudo mais, mas no interior, sair para comprar, para pegar a família, para ir ali numa loja, sair de loja em loja, é um passeio. Então, o hábito de consumo no interior é cultural. É diferente. Então, nós temos que estar atentos a todas essas demandas, ao cliente mais tecnológico, menos tecnológico, aquele que passeia. Eu, por exemplo, posso falar, dada a demanda de trabalho do dia a dia que a gente tem hoje, e-mail, responder o WhatsApp e tal, eu, por exemplo, ainda não entrei na onda do Instagram, porque eu disse, eu vou chatear os amigos se eu entrar e me mandar uma mensagem. Acompanho profissionalmente, porque a empresa tem o Instagram, mas pessoalmente não consigo, porque se eu tiver mais um canal online para estar respondendo... Eu também estou como você, eu também não tenho essa coisa de Instagram, demais para meu coração. Muita emoção. O meu pai não tem um WhatsApp, por exemplo. Ele não tem a ferramenta, não tem o WhatsApp, porque é muita ligação, a gente fala assim, ele vê a gente no WhatsApp respondendo, aí a gente fala assim para ele, se o senhor entrar nessa de WhatsApp, o senhor vai ter um transtorno muito grande, porque não vai parar de trabalhar, vai ter que estar respondendo no WhatsApp toda hora. E ele é uma pessoa muito, muito simpática, muito bem relacionada e tudo mais. Imagina, não deixaria de responder. Não deixaria de responder. Então, eu pensou chegar em casa na hora do jantar, em família, minha mãe olhar para ele e ele tá no celular respondendo no WhatsApp. Inclusive, o sistema da empresa também, ele acompanha os números através de relatório. Ele não tem computador, não tem um notebook, ele não entra, deixa eu olhar aqui no sistema e ver a venda. A gente imprime os relatórios, ele vai lá, faz a avaliação dos números, aí depois senta aqui, senta aí, agora vamos conversar. A antiga mesmo. E aí a gente entra aí é que está o papel do bom conselheiro que ele né? Os filhos tocam o barco, mas ele é o papai, agora tem uma neblina ali, nós não estamos enxergando direito, aí ele dá o rumo, não é assim? Perfeito. Uma coisa que eu acho que ainda vale, claro, com tantos dados e informações que nós temos hoje para nos orientar na tomada de decisão, mas tem uma coisa que está inerente dentro da pessoa, que é a questão do feeling. Meu pai, que começou o negócio... sexto sentido. Perfeito. Ele tem um feeling, assim, muitas das vezes nós estamos em reunião, e aí vai, e aí uma grande ideia surge dele, tá lá todo comercial, todo marketing, ele, deixa eu dar uma sugestão, assim, excelente, pai. Aí a gente entra no carro, vai pro almoço, aí eu digo assim, pai, o senhor realmente recebeu o dom e foi abençoado para isso, porque o senhor deu uma grande ideia, então... Isso aí não se aprende na faculdade, né? Não se aprende na faculdade. Eu e meus irmãos fizeram faculdade. Lá em casa eu ouço muito isso dos meus netos. Os meus netos costumam dizer, vovô, o senhor acertou. Porque tem às vezes uma característica que é nata mesmo, que vem, uma dádiva. A experiência, né? A experiência, o cabelo branco. Perfeito, mas é muito prazeroso ter pra gente, como filho, é uma honra imensa ter um pai com uma belíssima história, a gente tem muito orgulho ter ele como orientador. Meu pai ainda, quando o pessoal pergunta assim, ele tá com quantos anos? 57. O pessoal, teu pai ainda é muito jovem e tal. Eu digo, então, Deus vai continuar ainda dando muita saúde e longevidade a ele, continuar. Seu pai é uma pessoa muito querida e muito admirada e respeitada pelos os colegas empresários dele, né? Eles me falam muito bem do Zeni. O Zeni além de ser um visionário, é um cara realmente fabuloso. É uma referência. Humano, né, também, Alan? Olha, como ele, uma pessoa simples, humilde, muito trabalhadora. Imagina, ano passado, e aqui vale eu pontuar isso aqui, numa comemoração dos 30 anos da empresa no ano passado, nós tivemos uma reunião de 1 hora e meia na sala de reunião. O que fazer em comemoração a essa data tão especial? Esperou a reunião, quando terminou a reunião, ele disse assim, olha, não vou fazer festa, não vou fazer isso, eu vou dar uma sugestão. Compramos a indústria de colchões, eu quero fazer doação de colchões para os hospitais públicos do estado, do nosso estado do Ceará. Então, nós, em comemoração no ano passado, aos 30 anos de empresa, em vez de gastar tanto X com festa, ele, na mesa de reunião, disse, eu quero contribuir
fazendo o bem. Então, eu quero usar a indústria para beneficiar e cuidar e proporcionar algo melhor ao povo do nosso estado. Então, a gente tem assim uma gratidão, foi uma ação também como uma forma de retribuir a gratidão que nós temos a todo o povo do estado do Ceará. Claro. Afinal, como foi falado, a empresa está aqui dentro. Claro, vendemos para algumas cidades que fazem, de outros estados que fazem divisa com o Ceará, mas foi o público, o povo cearense que fez a Zeni, que acreditou no nosso dia a dia. Hospitais públicos do estado foram 5.800, 5.000 e tantos colchões doados no ano passado. Os colchões hospitalares, já com aquela proteção apropriada, tudo. Eu e meus irmãos participamos de algumas entregas dessa e vou dizer assim, para a gente foi um grande ensinamento, porque de humanidade. A gente precisa olhar para o próximo, a gente precisa ter uma ação de gratidão mesmo, de mostrar, e foi assim, prazeroso. A gente aprendeu, nós nos emocionamos, porque chegava assim no hospital e via o estado e ouvia do enfermeira, do médico, do diretor do hospital, o benefício que aquele colchão ia gerar para as pessoas ali que precisam daquela unidade de atendimento. Para a gente foram mais de 5.000 colchões, foram quase 6.000, 5.000 e tantos colchões. Foi assim uma ação espetacular. Então, uma empresa que a gente vem trabalhando na consolidação e no fortalecimento no estado do Ceará, vivenciando essas ações de aproximação e de regionalização. Também investimos numa usina solar própria, que começou a funcionar agora no final de abril, então em breve vai estar aí Onde? No Iguatu. Uma usina solar, estaremos gerando, né, porque já está funcionando, 100% da energia que a gente consome. Então, pensando também na questão da sustentabilidade. Vocês estão gerando 100% da energia? Da energia que a gente consome nas próprias lojas. Uma usina de mais de 3 megawatts de geração, são mais de 6.000 placas solares. Então, assim, é algo sensacional e está lá numa área grande, lá num terreno, uma usina belíssima. Então mostra que mesmo uma empresa como a nossa, que veio do interior e que foi trabalhando seu crescimento ao longo dos anos, a gente vem também se profissionalizando no sentido de ter uma visão mais estruturada, de governança, de sustentabilidade, de social. Os princípios ESG. Perfeito. A gente vem trabalhando fortemente nisso aí também. Então a gente fica assim, a usina, imagina, sol é em abundância para a gente, né? Inclusive nós somos um dos estados mais privilegiados para a questão da energia renovável solar e eólica, né? Então aqui o Ceará é o endereço do vento e do sol, principalmente deste. Tinha que ser no Iguatu também, né, Alan? A usina foi lá porque começou, né? Tem a história, a gente tem terrenos, nós temos terrenos com áreas suficientes. Isso que eu ia perguntar, essa usina está montada no terreno de vocês? Isso, no terreno nosso lá no Iguatu. Ocupa quantos hectares? A área onde a usina está instalada são 40 ou 50 mil metros quadrados, porque a gente implantou umas placas e já deixou uma área de expansão futura. Mas neste momento nós podemos dizer aqui, para quem nos vê no Conta Bem, que as 57 lojas da rede Zeni operam com energia gerada por ela mesma, energia solar fotovoltaica, energia limpa e renovável. Perfeito. E que anos atrás a gente já vinha fazendo um trabalho nesse nível de preocupação, instalando luz de LED em todas as lojas. Então as filiais, os escritórios, já vinha já há alguns anos com luz de LED pensando na sustentabilidade. Agora a usina é a consolidação nesse sentido. Quer dizer, você gera energia solar fotovoltaica, injeta na rede da Enel e a conta vem. Aí abate na conta. Abate na conta. Então vem zero. Não vem zero, porque tem as tarifas, tem a tarifa pelo uso da rede. Mas imagina, 2 impactos positivos muito grandes. Um, dentro da operação, da redução de um custo fixo relevante, e o outro, a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Né? Alan, a gente está se encaminhando para o final, né? Mas eu não poderia deixar de fazer uma última pergunta aqui
para você. Portanto, o que é que a gente pode esperar da Zeni aí para o cenário, para o horizonte próximo, né, para o futuro? O que é que a Zeni ainda pretende conquistar aqui no mercado cearense, né? Você até falou que a empresa, pelo menos a priori, pretende continuar aqui no Ceará, mas quais são as metas? Aonde a Zeni ainda quer chegar? Olha, primeiro, manter o trabalho de expansão dentro do estado do Ceará, visando o fortalecimento e a consolidação cada vez maior da nossa marca aqui dentro. Um trabalho também de consolidação e fortalecimento dos outros negócios, como a fábrica de colchões e outros segmentos que o estado nos gerar de oportunidade. A expansão das lojas, como falei também, ela passa muito por municípios do interior do estado do Ceará, mas também estamos atentos às oportunidades. Uma coisa que eu posso falar é assim, nós tivemos 2 momentos nos últimos anos onde nós tivemos um grande crescimento dentro do nosso estado, que foi no período de ali 2010 a 2014, onde o varejo brasileiro viveu um auge, uma mudança muito forte, entre 2017 e 2019 e agora 2020 e 2022. Então, eu acho que o Brasil e o estado do Ceará, que é onde nós atuamos, ele continuando tudo no caminho como está, melhorando ainda mais algumas coisas, de repente ele vai acelerar um pouco mais a nossa expansão, mas o objetivo é crescer e consolidar aqui dentro do estado do Ceará e ampliar o e-commerce, a área de atuação do e-commerce também para dentro do estado do nosso estado. Então, o nosso trabalho, o nosso foco vai ser sempre esse. E o meu pai, que é uma pessoa muito positiva, ele sempre falou assim, olha, nossos negócios, por exemplo, nós nunca fizemos um planejamento de expansão ou de negócio para o ano seguinte, vendo se o PIB ia cair, se o PIB ia crescer, não sei o que mais, não, meu pai dizia assim, o que é que a gente vai fazer para o próximo ano? É isso, então, dentro da possibilidade, como ele fala, são 31 anos de empresa, 57 lojas, então, menos de 2 lojas por ano, né? Então, de uma forma orgânica, estruturada, a gente vai, pé no chão, né? Pés no chão, a gente vai continuar esse trabalho, mantendo o que a gente já vem fazendo ao longo desses anos, investindo em publicidade e propaganda, investindo em ações sociais, investindo em tecnologia para dentro do nosso negócio. Então, os próximos anos, se Deus quiser, nós ainda teremos muitas coisas a comemorar aqui. Sucesso, né, Gide? Desejamos aqui sucesso aí na sucesso trajetória. É até redundante, porque ele é um grupo já de sucesso. Eu fiquei muito feliz em ouvi-lo nas suas exposições. Você nos demonstrou conhecimento muito grande sobre o setor em que atua, razão porque aí está o sucesso da Zeni, já entrando também na área industrial, e eu espero e eu aposto que vocês também vão navegar por esses mares industriais. Vamos, o que nós pudermos fazer para continuar contribuindo com o crescimento no nosso estado, distribuição e renda, assim a gente vai seguir essa caminhada. É isso, obrigado, viu, Alan? Por nada, que agradeço. agradeço. Aí para todo mundo, né? Um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo Conta Bem.